Você sabia que a Bíblia descreve um momento que mudará a história da humanidade para sempre? Um momento que chegará sem aviso, num piscar de olhos. As Escrituras anunciam isso com palavras impactantes. Um dia, sem que ninguém espere, uma trombeta soará do céu, e nesse exato instante a terra será testemunha do impossível. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro, aqueles que partiram com fé, cujos corpos descansavam sob a terra, se levantarão transformados, revestidos de glória, chamados pela voz do Senhor. E então, os que ainda estiverem vivos, os que permanecerem fiéis até o fim, serão transformados em um único segundo. Seus corpos mortais mudarão e serão elevados pelos ares para se encontrarem com o Senhor nas nuvens. Nada poderá impedir esse dia. Nem os governos, nem os exércitos, nem o tempo, nem a morte. Quando Deus decidir que chegou a hora, nada no céu nem na terra poderá impedir. Imagine isso por um momento. Os filhos de Deus desaparecendo desta terra, deixando para trás tudo o que conhecem, porque terão sido levados às moradas celestiais que Jesus prometeu com seus próprios lábios. Um lugar sem dor, sem lágrimas, sem morte. O lar que sempre foi destinado a eles. Esta não é uma simples história, é uma promessa. A promessa que Jesus deixou para todos que creem nele. A pergunta é: você estará pronto quando esse dia chegar? São muitos os cristãos que não acreditam no arrebatamento. Alguns questionam e dizem que o arrebatamento secreto não existe. E por isso, hoje vamos perguntar à Bíblia. E de uma maneira simples, você finalmente vai entender o que é o arrebatamento. E as pessoas que tinham certas dúvidas sobre esse assunto nunca mais voltarão a tê-las. Por isso, eu te incentivo a compartilhar este vídeo, deixar o seu like e ficar até o final. Porque hoje, pela primeira vez, vou te mostrar o arrebatamento no livro de Gênesis. Porque normalmente ele é mostrado no livro de Apocalipse, mas hoje vou te mostrar no livro de Gênesis. Gênesis de uma maneira especial. Vou te falar através de dois personagens. Um representa a igreja. A igreja em Gênesis, pastor, que tipo de heresia é essa? Nenhuma heresia. E vou te mostrar Israel como nação em Gênesis também. Vou te mostrar o arrebatamento através de um homem. E vou te mostrar em Israel a salvação de Israel através de um homem também. Por isso te digo isso. Fica muito interessante e realmente empolgante. Em contextos bíblicos, você vai conseguir entender se ainda não tinha entendido, se talvez achava que era difícil, incompreensível entender o arrebatamento. Hoje, através de duas figuras proféticas, não vou falar apenas sobre o arrebatamento, mas também sobre a tribulação. Porque esses dois personagens bíblicos que estão em Gênesis não representam apenas Israel e a igreja, mas também representam o arrebatamento e representam a tribulação. O que você acha? Isso é maravilhoso, porque a Bíblia é cíclica. Muito bem. E a história que vamos ver hoje é a história de Enoque e Noé. Na Bíblia, que revela uma mensagem profética profunda sobre o arrebatamento da igreja e a tribulação de Israel. De verdade, há muitas pessoas que tornaram isso complicado, tornaram isso difícil de entender. Enquanto Enoque é arrebatado antes do juízo do dilúvio, Noé precisa passar pelo juízo protegido por Deus. E muitas pessoas, obviamente, que ficarem para trás no arrebatamento, que não forem arrebatadas. Pessoas que não andam com Deus, pessoas que não têm esse compromisso com Deus, ficarão vivendo a tribulação. Isso representa a diferença entre a igreja, que será levada antes da grande tribulação, e Israel, que ficará e passará por ela. Isso é real, isso é bíblico. Israel vai ficar na tribulação, a igreja não. O problema é que há pessoas que dizem que Israel é a igreja. E isso é um erro muito grave que se comete. Inclusive, pessoas que acreditam nisso podem perder a salvação.
Vamos ver a figura de Enoque, por isso você diz, bom, e sobre o que vamos falar? Vamos ver a figura de Enoque, que é a igreja arrebatada. Enoque representa a igreja arrebatada. E a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 5, versículo 24, preste atenção a este texto. Andou, pois, Enoque com Deus e desapareceu porque foi levado por Deus. Quantos anos Enoque andou com Deus? Ele andou 300 anos ao todo. Quantos anos viveu Enoque? Enoque viveu 365 anos, não 365 dias. 365 anos viveu Enoque, ou seja, 65 anos Enoque. Viveu sob a natureza. Queda de Adão, viveu talvez em pecado, viveu uma vida desordenada, mas 300 anos andou com Deus. Normalmente, Enoque deveria viver uns 900 anos, ou até mais, mas Enoque decidiu andar com Deus por 300 anos e Deus o levou. Já não era necessário, ele iria continuar. Se vivesse 400 anos, ele continuaria vivendo, andando com Deus. Se vivesse 500 anos, ele continuaria 500 anos andando com Deus. Então, o Senhor o levou, Deus o levou. O que isso quer dizer? Ele foi arrebatado. Enoque representa a igreja. Por quê? Porque ele foi arrebatado antes do dilúvio, antes daquele julgamento severo que veio sobre toda a humanidade, no qual somente 8 pessoas foram salvas. Por isso, se salvar na grande tribulação vai ser muito difícil. As pessoas que dizem talvez eu tenha uma oportunidade, se eu não for arrebatado, tenho uma segunda chance. Vai ser difícil se salvar na perseguição do anticristo, não só para a igreja, mas também para Israel. Olha, isso é lindo, de verdade, mas temos 70 curtidas e eu incentivo todos vocês a curtirem este vídeo. Porque há muitas pessoas que foram enganadas. Durante milênios foram enganados sobre esse assunto do arrebatamento e muitas pessoas não conseguiram ver o arrebatamento em Gênesis. Por isso, curta bastante. E você vai perceber como muitas pessoas e muitas famílias são alcançadas através desse esforço que todos nós estamos fazendo. Então, as pessoas que estão conectadas, quero dizer aqui que Enoque foi arrebatado antes do juízo. Que juízo? O dilúvio? Por isso, a pergunta que faço é: quantas pessoas se salvaram nesse dilúvio de 40 dias e 40 noites? Noé e sua família, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, foram eles que se salvaram. Andou com Deus em uma comunhão íntima, refletindo o chamado para a igreja. O chamado para a igreja é andar com Deus. Se Enoque andou 300 anos com Deus, preste atenção nisso. Se ele andou 300 anos com Deus, andou de acordo com ele, andou de acordo com sua vontade. Porque uma coisa é estar de acordo com o mundo, estar de acordo com os prazeres. Aos 65 anos de idade, tomou a decisão sobre o tempo que lhe restava. Se ele estava destinado a viver 900 anos como seus antepassados, ele disse: vou andar com Deus. Isso é notável, isso é digno de reconhecimento. O que a igreja precisa fazer para andar com Deus? De agora em diante, tomar a decisão de concordar com Ele e viver em comunhão com Ele. Somente a igreja que anda com Deus será arrebatada. Somente a igreja que anda com Ele será arrebatada. Se você não consegue ver, peça a Deus para abrir seus olhos espirituais, porque isso é real. O arrebatamento em Gênesis, assim deveria se chamar esse título. Ele não experimentou a morte, diz a Bíblia, que ele não viu a morte porque foi levado por Deus, porque foi arrebatado. Os que são arrebatados, a igreja que será arrebatada não conhecerá a morte, serão arrebatados. E a Bíblia diz claramente: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados. Por isso posso dizer que ele, ao não experimentar a morte, representa uma figura do arrebatamento. Isso está claríssimo. Irmãos que estão aqui conectados e que estão curtindo este vídeo, isso está claro. Por isso eu incentivo as pessoas a ficarem até o final sempre desses vídeos,
porque isso não só te mostra algo apocalíptico, mas também as intenções de Deus desde o início dos tempos. Ou seja, Deus sempre teve a intenção de apresentar o arrebatamento como uma via de escape da grande tribulação, do governo do anticristo. Desde antes, por isso a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus é o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. Isso é interessante para todas as pessoas que estão conectadas. Elas merecem uma explicação contundente e detalhada. Novamente eu lhe pergunto, você sabia? Eu lhe faço a pergunta, você sabia que Enoque representa a igreja e representa também o arrebatamento? Você sabia disso? Quantos anos Enoque andou com Deus? 300 anos? Não foram. 300 dias? Não foram. 300 minutos? Nem 300 segundos. Foram 300 anos que ele andou com Deus e foi arrebatado. Deus o levou. Então, se Enoque representa a igreja, o arrebatamento, o que Noé representa? O que Noé representa? E por que Noé? Por isso eu digo, hoje você vai entender muitas coisas impressionantes, impactantes. Veja, a história de Noé mostra que ele e sua família foram preservados em meio ao juízo. Gênesis capítulo 7, versículo 1, preste atenção e leia. Então o Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho visto justo diante de mim nesta geração. Como era a geração nos tempos de Noé? E quero lhe dizer algo ainda mais profundo. A civilização daquela época era maior do que a civilização de agora. Isso é comprovado. Se hoje em dia uma pessoa que viveu talvez 90 anos tem 12 filhos, imagine multiplicar isso por uma pessoa que viveu 900 anos. 12 filhos. E é normal encontrar pessoas que dizem, não, eu sou o 12º filho, eu sou o último. Quantos filhos seu pai ou sua mãe teve? Teve 14 filhos. É normal ver isso nessa sociedade em que estamos. É comum, não é? Agora, 900 anos, multiplique 12 por 900 e muito mais porque naquela época havia muita fertilidade. Muita fertilidade. Naquela época a terra ainda não sofria o desgaste que hoje nós temos. Então pense, a civilização do tempo de Noé era maior do que a civilização que nós temos hoje. Ou seja, havia mais habitantes no tempo de Noé do que os habitantes que existem hoje em todo o mundo. Muita gente não vai acreditar nisso. Muita gente não vai entender isso, mas é uma realidade. A terra produzia abundantemente, os frutos eram grandes. A terra ainda não tinha micro-organismos. Ainda não havia porque ainda não existiam os climas. Havia um vapor que envolvia toda a terra. Não existia o aquecimento global nos tempos de Noé. E isso é real. E por isso Noé ficou bêbado, porque já havia começado a fermentação. Esse será outro tema que já temos em Gênesis. Quando você quiser, vá a Gênesis e lá vai entender por que Noé se embriagou ou ficou bêbado. Por isso você merece uma explicação contundente e merece que todas essas perguntas sejam respondidas. Mas haverá pessoas que vão lhe dizer, deixe isso para Deus. No céu, ele vai revelar para você. Não, existem coisas que já estão reveladas, e as que estão reveladas, diz a palavra de Deus, clame a mim, e eu te responderei coisas grandes e ocultas que você não conhece. E é isso que fazemos neste canal, apresentar as coisas grandes e ocultas que você não conhece. Por isso, e com textos bíblicos. Não é porque alguém disse, não é porque um rabino me falou, não é porque um pastor me falou, não é porque tal judeu me falou, não é porque um anjo me falou, não. Quem me diz é a Bíblia. Quem me diz é a Bíblia. Essa explicação está baseada na Bíblia. Não é um anjo que me diz, não é um sonho que me diz, não é um rabino que me diz. Quem me diz é Deus, através da Bíblia. A profecia mais segura que nós temos é a Bíblia, a palavra de Deus. Infalível, inerrante, é a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso diz, entendendo que a civilização do tempo de Noé era maior do que a nossa, então o Senhor disse a Noé, entra tu e tua casa na arca, porque a ti
tenho visto justo diante de mim nesta geração. Se foram salvas 8 pessoas, imagine se Deus decidisse destruir a humanidade neste tempo e apenas 8 pessoas fossem salvas. Eu te faço a seguinte pergunta: você estaria nessa lista? Se apenas 8 pessoas fossem salvas, você estaria nessa lista? Você se salvaria, você e sua família se salvariam, e as outras famílias, mas naquele tempo, pense no que estou te dizendo. Por causa de um pensamento, Deus foi capaz de destruir toda uma civilização. Tem gente que diz: não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Pergunto, o dilúvio universal foi real ou mentira? Ou foi uma fábula? O dilúvio foi algo real e as pessoas morreram afogadas. Isso é bíblico, isso é real, isso é comprovado. Comprovado que houve um dilúvio e comprovado que uma civilização mundial morreu afogada e somente 8 pessoas se salvaram. É comprovado. Não que o arrebatamento não existe, claro que existe. Até mesmo Enoque estava naturalmente destinado a morrer. Para morrer Enoque, não Noé. Enoque estava naturalmente destinado a morrer. Onde? Onde? Para morrer no dilúvio. Somente 8 pessoas seriam salvas e ele ficaria de fora. Mas como ele andou com Deus depois dos seus 65 anos de idade, o Senhor o levou. Então Noé representa Israel. Por quê? Porque ele passa pelo juízo do dilúvio, mas é preservado por Deus. E eu já disse isso muitas vezes. Noé poderia ter caído muitas vezes dentro da arca. Muitas mesmo. Ele poderia ter tropeçado em um elefante. Ele poderia ter tropeçado talvez em uma coluna. Ele poderia ter tropeçado em uma parte da arca, mas nunca caiu fora da arca. Noé não morreu afogado. Ele foi preservado por Deus. Israel será preservado por Deus no meio da grande tribulação e no meio da perseguição do anticristo que está em Apocalipse, capítulo 12. Sim ou não? Claro! Claro que sim! Passa pelo juízo do dilúvio, mas é preservado por Deus. Israel passará por esse juízo severo. As 7 taças da ira, as trombetas, os selos, aqueles terremotos catastróficos que virão. Isso, os meteoritos que cairão na terra, tudo isso e muito mais. A terra ficará envenenada, a perseguição será severa, como nunca antes houve, como nunca antes existiu. A perseguição será severa, por isso eu lhe digo. Por isso preste atenção. Aqui Noé representa Israel. Se você está entendendo esta mensagem, você sabia que Noé representa Israel? Deus faz uma aliança com ele, assim como fará com Israel nos últimos tempos. Deus faz uma aliança, e assim como Israel, depois que se torna uma nação, acaba fazendo uma aliança, Deus não vai deixar Israel se perder no arrebatamento, na tribulação, não, não. E o arco representa a proteção divina durante a tribulação. Em Apocalipse capítulo 12, se fala de uma mulher que foge para o deserto e é perseguida por um dragão. Muito bem, essa mulher que foge para o deserto é Israel também. Noé é a Virgem Maria, como dizem muitos. Por isso aqui há uma explicação contundente. Muito bem. Como Noé conseguiu ter isso? Inclusive, vamos ver Enoque como profeta. Enoque viveu 365 anos e não viu a morte porque foi levado por Deus. Mas como ele conseguiu andar 300 anos com Deus? Vamos ver a influência que Adão teve sobre Enoque. Como assim, pastor? Adão. Supõe-se que Adão morreu. É isso que você pensa. Por isso é que você deve ler a Bíblia com atenção. É por isso que eu disse que Noé conheceu Abraão. Abraão? Claro! Leia a Bíblia, é por isso que esses números estão lá. Adão viveu até os 930 anos, certo? Você sabe disso e está escrito na Bíblia. Eu não estou inventando isso. Olha o que eu vou te mostrar agora. Que revelação, pastor? Não, isso sempre esteve na Bíblia. Mas como você leu rápido, não entendeu algo profundo que está aqui. Adão, quantos anos viveu? Essa é a pergunta que faço para todos que estão conectados. Marta Medina, que Deus te abençoe.
Muito obrigado pela sua doação e a todos que fazem suas doações. Muito obrigado. O que significa que conviveu com Enoque por 308 anos, ou seja, Adão conviveu com Enoque por 308 anos. 308 anos? O que isso quer dizer? Que quando Enoque tinha 308 anos de idade, Adão morreu. É que Adão viveu mais de 7 gerações, praticamente 9 gerações. Por isso, a Bíblia é clara. Isso implica que ele não pôde ter ouvido diretamente de Adão sobre como andar com Deus no Éden, no jardim. Imagine o que você acha que Enoque perguntou para Adão. Talvez, aos 50 anos, ele fez a pergunta para Adão. Adão, como era antes da queda, como era antes do pecado? Como era viver no jardim? Como era o que você fazia? E talvez Adão, com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula, disse: Enoque, andar com Deus no jardim foi a coisa mais maravilhosa. Quando subíamos juntos às pradarias, quando caminhávamos pelos vales, quando bebíamos água dos riachos, simplesmente andar com Deus foi a coisa mais linda, a mais linda, e eu perdi isso. E daí em diante, todos nós nascemos com essa natureza caída, a natureza caída do pecado. Porque daí em diante, Adão teve que viver uma vida traumática. Perdeu seu filho Abel e perdeu seu filho Caim, que foi banido. E assim viveu Adão, viveu talvez 65 anos com Deus e o resto da sua vida viveu sem Deus, sem caminhar com Deus, caminhando pelo mundo, caminhando pela terra. Mas não foi diferente, embora tenha nascido sob a natureza caída do pecado, embora soubesse que um de seus antepassados foi o primeiro assassino chamado Caim, embora soubesse disso, decidiu caminhar. Assim foi até os 65, mas dali em diante decidiu entrar em acordo com Deus e caminhar com Ele. E isso acontece com todos nós que chegamos à igreja. Chegamos à igreja talvez com uma vida deplorável, uma vida cheia de pecado, uma vida cheia de maldade, de maldições geracionais. E decidimos ali caminhar com Deus e há um antes e um depois, porque a natureza caída de Adão começa a se desfazer e começamos a desfrutar da natureza, a natureza de Jesus. Por isso eu digo, você ou está em Adão ou está em Cristo Jesus. E por isso, talvez, o testemunho de Adão deve ter impactado a vida espiritual de Enoque. Mas há outra pessoa que me chama a atenção, não apenas por ver seu antepassado Adão. O que você acha deste vídeo? Está gostando? Eu estou gostando de ensinar neste vídeo. Falamos do pai de Enoque. O primeiro pai que ele teve. O primeiro ser humano na Terra, Adão. Haverá pessoas que dizem que há mais seres humanos, mas eu também posso provar. Por isso, convido você a assistir nossos vídeos de Gênesis. Capítulo por capítulo, mostramos isso. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, nós demonstramos isso. Há outro homem que deve ser mencionado aqui. Matusalém. E eu faço a pergunta para todos que estão conectados para ver se estamos em sintonia. De quem Matusalém era filho? Quem era o filho de Matusalém? De quem ele era filho? Quem era o pai de Matusalém? Ou seja, quem era o pai de Matusalém? Essa é a pergunta que eu faço para você. E a próxima pergunta que eu te faço, eu sei que você vai me responder. Quantos anos viveu Matusalém? Na verdade, Matusalém é o homem mais velho que já existiu. Ninguém conseguiu viver 1000 anos. Mas se você ficar até o final, eu vou fazer um contraste entre Matusalém e o dilúvio. Porque embora ninguém tenha chegado a viver essa idade, quem mais chegou perto de viver 1000 anos foi Matusalém, o homem mais velho. Não existe outro homem que tenha vivido por mais tempo. Não existe outro homem que tenha conseguido viver essa quantidade de anos. Matusalém, quantos anos ele viveu?
Quanto tempo? Já me responderam. Vamos ver se responderam porque estamos ao vivo e eu adoro fazer perguntas. Alguns dizem 960 anos, mas na verdade ele viveu muito mais. 969 anos. Você nunca vai esquecer. Lembre-se, 969. 969 anos. Você nunca mais vai esquecer. Quantos anos viveu Matusalém? O nome Matusalém me chama a atenção. Ele é o filho. Ele é o filho de Enoque. Ele é o filho de Enoque. E analisamos o pai de Enoque, o primeiro ser humano, Adão. E agora estamos analisando o filho dele. O que significa Matusalém? Matusalém. Matusalém. Quando ele morrer, será enviado. Isso é significativo? Por quê? Porque no ano em que Matusalém morreu, começou o dilúvio. No ano em que Matusalém morreu, começou o dilúvio. O dilúvio. Em que ano? No ano em que Matusalém morreu. Ah, pastor, eu nunca tinha feito isso. Leia a Bíblia direito e você vai entender. Isso mostra que a vida dele foi um sinal profético. É um sinal profético da chegada do juízo divino. Do que estamos falando? Do filho. Matusalém morreu e o dilúvio começou. Matusalém precisava morrer para que o dilúvio começasse. Então, pastor, me diga, Matusalém representa quem? Matusalém é exatamente esse sinal profético. Agora, veja o que vamos fazer neste momento. Vamos pegar nossa Bíblia e vamos abri-la. Pegue sua Bíblia, por favor. E você vai abri-la em Judas. Vamos ler o livro de Judas. Você talvez diga, bom, esse livro de Judas, Judas é irmão de Jesus, filho de Maria. Filho de Maria, Judas é filho de Maria e filho de José. E ele tem uma carta muito curta, mas impressionante. Vamos ler Judas, capítulo 14, é o penúltimo livro. Judas, versículo 14, porque tem apenas um capítulo. Sobre estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Ou seja, não era o sétimo filho, mas a sétima geração desde Adão. Dizendo, eis que o Senhor veio com suas santas dezenas de milhares para fazer juízo contra todos e convencer todos os ímpios de todas as suas obras ímpias que praticaram impiamente e de todas as palavras duras que os pecadores ímpios falaram contra ele. Enoque foi profeta? Então, em Gênesis, estamos nos deparando com duas coisas. Estamos nos deparando com um profeta, estamos nos deparando com o homem que mais viveu, estamos nos deparando com o arrebatamento, estamos nos deparando com Israel, que vai passar pela tribulação e que será protegido por Deus. Isso é impressionante. Tudo o que estamos encontrando aqui é real. É real, real. Estamos encontrando isso aqui e é bíblico. O que Enoque profetizou? O que Enoque está dizendo quando fala que o Senhor virá com suas dezenas de milhares? Quem são esses milhares? São anjos? Onde ele viu isso? Você sabe o que Enoque viu? A segunda vinda de Cristo. Já disse que a segunda vinda de Cristo não é o arrebatamento. E já comprovei isso biblicamente e estou aqui para comprovar novamente. Estou aqui para demonstrar isso. Então, não é só isso. Preste atenção. Isso realmente me deixou perplexo enquanto eu fazia o estudo, enquanto eu elaborava o estudo, fiquei perplexo com a quantidade de coisas que se pode aprender. Por isso digo, fique até o final, vai valer a pena, especialmente para quem chegou agora. Assistam ao vídeo desde o início, porque estamos dizendo que Enoque representa a igreja, porque a igreja é arrebatada e Enoque é arrebatado. Estamos dizendo que Noé representa Israel, porque Noé fica no dilúvio, mas protegido por Deus. Israel passará pela tribulação, mas passará sob a proteção de Deus. Me perdoem a expressão, mas eu nunca ouvi uma pregação como a que encontrei na Bíblia. Não foi um rabino que me disse, foi Deus. Nunca tinha encontrado algo assim. E Matusalém, que não chegou a viver 1000 anos,
Ou seja, o homem tinha que ultrapassar. Quando o homem conseguirá viver 1000 anos? Quando nós conseguiremos viver 1000 anos? E por que Enoque está conectado com a segunda vinda? Quem são esses milhares? Ouça bem. Ei, estamos dizendo que Enoque simboliza a igreja. Quem são essas dezenas de milhares que vêm com ele? Eu vi o Senhor, eu vi Deus vindo com dezenas de milhares. Quem diz isso? Judas diz isso. Por favor, novamente. Vale a pena ler, de verdade. Vamos ler Judas novamente, o versículo 14. Sobre estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor. Quem? Jesus. Com quem? Com suas santas dezenas de milhares, para julgar todos. Ei, escuta isso. Enoque está profetizando a batalha do Armagedon. Aqui. Enoque está profetizando a batalha do Armagedon, e isso me deixa ainda mais perplexo. Veja o que ele diz. O Senhor veio com suas santas dezenas de milhares. O versículo 15 fala do Armagedon. Para fazer juízo contra quem? Contra o falso profeta, contra o anticristo e contra todos os que estão marcados. Todos os que estão marcados serão derrotados na batalha do Armagedon. Uau! Isso é realmente interessante. E diz a Bíblia: e convencerá todos os ímpios de todas as suas obras ímpias que fizeram impiamente, e de todas as coisas duras que os pecadores ímpios falaram contra ele. O que eles ficavam dizendo? O que as pessoas que ficaram na tribulação ficavam dizendo? Insultando a Deus, blasfemando, não é? Quando os selos foram abertos, as pessoas, em vez de se arrependerem, começavam a insultar. Veja o que Enoque está profetizando, e ele está profetizando praticamente desde Gênesis. Ele está falando da segunda, a vinda que aparece em Apocalipse. Ou seja, ele está falando de Apocalipse, capítulo 19. Mas é que ele está praticamente nos primeiros anos. Ele está nos primeiros anos e já está falando de Apocalipse, de que o Senhor virá com sua igreja. Por isso eu digo, essas dezenas de milhares com as quais Jesus Cristo virá. Somos nós que fomos arrebatados. E o que vamos fazer enquanto estivermos arrebatados? E enquanto na terra estiverem passando por momentos de grande tribulação, momentos de angústia, o que você acha que vamos fazer? Nós vamos estar nas bodas do Cordeiro, vamos estar celebrando as ceias, as bodas. É isso que vamos fazer. E na terra, o que vai estar acontecendo? Na terra é caos, calamidade. Na terra, Israel estará sofrendo, sendo perseguido. Mas no final, será guardado. Isso é real. Isso sim é real. Isso sim é real. Não sei quantas pessoas tinham visto dessa maneira. E por que exatamente quando ele morre, isso é real? Quando Matusalém morre, começa o dilúvio. Começa o dilúvio. Matusalém morre e começa o dilúvio. E justamente ele é arrebatado. Enoque é arrebatado. Enoque é arrebatado. O que está acontecendo? O que Matusalém tem a ver com o dilúvio? Deus permitiu que esse homem fosse o mais velho de todos. Normalmente, o mais normal, o mais comum, o mais lógico, seria que Adão chegasse a viver 1000 anos. O mais normal. Fora do jardim, 1000 anos. Mas não é assim. Temos um homem praticamente o último, antes do dilúvio. Temos um homem chamado, como é mesmo? Matusalém. Mas Matusalém morre e começa o dilúvio. Com quantos anos ele morre? 600, aos 960 e com 969 anos ele morre. Quantos anos faltaram para 1000? Ele não chegou lá. Mas nós, a igreja que virá com o Senhor Jesus Cristo, seremos governantes aqui na terra. Por isso jamais me candidataria a ser prefeito, jamais me candidataria a ser governador, jamais me candidataria a ser presidente da minha nação, porque serei um governante quando vier com Cristo. E o meu governo não vai durar 4 anos, vai durar 1000 anos. No milênio serão 1000 anos literais, porque não será no céu, será na terra. O que você acha? Será que vocês que estão aqui poderiam deixar um like para apoiar este canal? Temos 264 curtidas.
Deixe seu like para que muitas pessoas possam se juntar a isso que é real. Pastor, como assim você diz que a igreja representa Enoque? E sim, Deus sempre esteve pensando na igreja. Inclusive, a igreja existe antes de Israel existir como nação. Isso é real. Antes de Israel existir como nação, já havia um remanescente, nesse caso, Enoque, que foi arrebatado. Já está lá. E depois, 8 pessoas são salvas. Eu sei que a salvação é de graça, mas não é barata. Por isso, muitas pessoas negligenciam a salvação. Muitas pessoas negligenciam a salvação. E é por isso que estou aqui fazendo este vídeo, dando esta explicação para que você entenda. Para que você consiga ter essa capacidade. Por isso estamos aqui, porque você precisa dessa mensagem. E você não quer que essa mensagem seja superficial. Noé passou pelo juízo, mas foi protegido por Deus na arca. O que representa a arca? A mão, a proteção de Deus. Vamos ver algo que vamos encontrar em Zacarias, capítulo 13. Zacarias, capítulo 13, versículos de 8 a 9. Vamos ler algo impactante. Eu te convido a ler Zacarias. Fica antes de Malaquias. Zacarias, capítulo, diz assim. Zacarias 13, do versículo 8 ao 9. Você vai entender por que Noé representa Israel nos últimos tempos. Zacarias 13, do 8 ao 9, diz assim. Está aí na tela. Diz. Preste atenção. E acontecerá que toda a terra, diz Jeová, que 2/3 serão exterminados nela e perecerão. Mas a terceira parte ficará nela. E passarei a terceira parte pelo fogo, e os refinarei como se refina a prata, e os provarei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome, e eu o ouvirei, diz e direi, meu povo, e ele dirá, Jeová é meu Deus. As pessoas que dizem que vão se salvar na tribulação e que vão conseguir ter uma segunda oportunidade. Isso é o que a Bíblia diz em Zacarias sobre a tribulação. Que o Senhor deixará uma terça parte, e dessa terça parte serão provados pelo fogo. E depois que dessa terça parte morrerem muitos por causa do fogo, porque Deus prometeu não voltar a castigar a terra com dilúvio, e ele cumpriu e continuará cumprindo. Mas ele não falou nada sobre a terra ser castigada pelo fogo, e ela será castigada. Essa terça parte que restar será castigada pelo fogo. E dos que restarem, os que sobreviverem a esse castigo de fogo, esses serão o povo de Deus. Isso acontecerá na tribulação. Você quer ficar? Não quer ser arrebatado? Eu não sei o que está acontecendo aí com vocês. Vocês querem ficar? Não querem ser arrebatados? Por isso digo que Noé passou. Israel conseguirá passar. O que eu posso te dizer sobre isso, ou seja, o que eu vou te dizer com mais certeza, preste atenção nesse dado que eu vou te dar. Com mais certeza, os que têm mais chance de se salvar da tribulação são os 144 mil. Fora isso, eu não sei de nada. Os 144 mil. Quantos habitantes tem Israel agora mesmo? Escreva aí nos comentários. Quantos habitantes tem Israel agora? Neste momento, quantos habitantes tem? Escreva isso para mim aí nos comentários. Quantas pessoas a Bíblia afirma? Não eu. A Bíblia afirma que na tribulação vão se salvar pessoas do povo de Israel. Quantas pessoas? Vão se salvar 144 mil. Compare com a quantidade de pessoas. Quantas pessoas Israel tem neste momento? Pronto? Não pense só nisso, mas também em quantas pessoas foram salvas em uma civilização maior que a nossa nos tempos de Noé. Apenas 8 pessoas. Quantas pessoas foram arrebatadas no tempo de Enoque? Somente ele. Ouça bem, a Bíblia diz que foram atrás dele e foram procurá-lo desesperados. A quem? A Enoque. Foram procurar Enoque porque deu bom testemunho e não o encontraram. Não o acharam porque Deus o levou. Isso também acontecerá. As pessoas sairão para nos buscar. E aí chegará o anticristo dizendo, os levaram.
Quem? Foram levados pelos extraterrestres. Aí começará a mentira. Foram levados pelos extraterrestres. Aí começará essa desordem. Por isso, as pessoas que quiserem se salvar, as pessoas que quiserem ser arrebatadas, devem ler isso, agora imediatamente. Hebreus, capítulo 11. Vamos para Hebreus, capítulo 11. As pessoas que querem ser arrebatadas devem agora mesmo, ler este versículo, este texto que está aqui. Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé. E um dos heróis da fé mais poderosos que nós encontramos é ninguém mais, ninguém menos do que Enoque. Hebreus 11, os campeões da fé. Os heróis da fé. E assim diz a palavra de Deus nos versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi transladado. Pastor, mas aí não diz arrebatado. A palavra arrebatado e a palavra transladado são a mesma coisa. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi encontrado. Porque Deus o transladou. E antes de ser transladado, teve testemunho de que agradou a Deus. E o versículo 6 é contundente para que você não perca o arrebatamento. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enoque. E depois veja o que diz. Pela fé, Noé, quando foi avisado por Deus sobre coisas que ainda não se viam, e coisas que ainda não se viam é o que está por vir. É o que está por vir, coisas que ainda não se viam, e as pessoas vão zombar, e as pessoas estão criticando, e as pessoas não acreditam no Apocalipse. Mas quero dizer que isso é uma realidade, e é isso que nós vamos ver. Precisamente há um juízo vindouro que vem para a igreja. Veja o que diz Tessalonicenses 4, versículos 16 ao 17. Já lemos isso muitas vezes. Enoque representa o arrebatamento. E Noé representa a grande tribulação. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso, porque é real. Veja o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 17. Porque o próprio Senhor, com voz de comando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, os que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor onde? No ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento não é contado como a segunda vinda, porque a segunda vinda é juízo severo. É um juízo severo e também, obviamente, é a purificação de Israel. Praticamente Noé foi purificado nesses 40 dias e 40 noites do dilúvio que ele enfrentou. Quantas pessoas morreram? Uma civilização inteira morreu afogada. Deus não hesita porque Deus é Deus com a gente ou sem a gente. Se por causa da nossa desobediência Ele tiver que nos castigar, Deus não hesita. O que a igreja deve fazer? Igreja, então? Para que serve Noé? Para fazer uma mensagem uau, impressionante, o grande mistério? Não. É para que você aprenda que pela fé ele andou com Deus. 300 anos de vida ele andou com Deus. 300 anos cada um de 365 dias. Esses são os anos. E como andar com Deus? A Bíblia em Amós 3,3 diz isso. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E aqui estou te dando as chaves para fazer isso. Você quer ser arrebatado ou não se interessa por isso? Ou quer continuar ouvindo aqueles que dizem que o arrebatamento não existe, que isso é uma mentira? Esses nem têm textos bíblicos para apoiar essas teorias. Mas aqui estou te dando todos os textos bíblicos. E duvido que aqueles que negam o arrebatamento já tenham lido isso. Não acho que leram nem Gênesis. Mas aqui nós temos. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Essa é a maneira, irmãos, que estão aqui. Se você quer ser arrebatado e arrebatada. Se você quer ir antes que comece a grande tribulação, tem que entrar em acordo com Deus e andar com Ele. Porque isso é real. Isso é real.
Impressionante! O que acho mais impressionante é que Matusalém conseguiu viver 969 anos. Que incrível! Que alegria, que felicidade conseguir viver tanto tempo. Mas quando olho para a Bíblia, eu digo: isso não é nada, porque eu vou viver 1000 anos. E a diferença entre Matusalém e eu é que vou viver 1000 anos com Cristo governando. Além disso, no tempo de Matusalém, o diabo estava lá. O diabo estava lá. No meu tempo, os 1000 anos. Durante esse tempo, o diabo estará preso. O diabo ficará preso por 1000 anos. E quem vai me tentar? Não haverá tentação durante esse tempo. Isso é maravilhoso. Além disso, não vou viver 3 anos e meio como Pedro viveu com Jesus. 3 anos e meio como João, o apóstolo, desfrutou com Jesus. Não, isso será algo do passado. Viverei 1000 anos com Cristo Jesus, 1000 anos com Ele. Vale a pena ser arrebatado ou não? Quem são os que perdem esses privilégios? Aqueles que não andam de acordo com Deus. Eles perdem essa oportunidade. Os que não têm fé. Por isso diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. E é por isso que as pessoas vão perder a sua salvação por falta desse conhecimento. Você gostaria que sua família, gostaria que seus irmãos, amigos, primos, conhecidos e colegas de faculdade vissem este vídeo? Muito fácil! A primeira coisa que você deve fazer é curtir este vídeo. Se você não quiser compartilhar, não tem problema. Só de curtir este vídeo, aquele joinha para cima, like. Se você der like neste vídeo, já está nos apoiando o suficiente. Mas outros não só vão dar like, como também vão compartilhar nos seus status. Espetacular! E vocês vão perceber isso, por isso eu faço a pergunta para vocês. Vocês sabiam disso? E pode ser que algumas pessoas aqui cheguem e digam que isso é mentira, que isso é falso, mas na verdade o que encontramos aqui é um contraste completo. Um contraste completo entre o arrebatamento e a igreja. É um contraste completo. Enoque, a igreja arrebatada antes do juízo, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Você lê claramente, Noé, Israel, preservado no meio do quê? Do juízo, no meio do juízo. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Leia, por favor. Zacarias 12, 10, lindo Zacarias, porque fala para mim sobre essa promessa que Israel tem para o fim dos tempos. 12, 10 diz assim a palavra do Senhor. Diz, e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém, espírito de graça e de oração. E olharão para mim, ou seja, Deus está falando, olharão para mim a quem traspassaram. A única forma que conheço de que Deus, porque é Deus quem está falando em Zacarias. Me diga, quem está falando em Zacarias? Um anjo? O próprio Zacarias ou Deus? E olharão para mim a quem traspassaram. A única maneira que eu conheço de alguém ser traspassado é Deus, sendo Deus, se fazer homem, estar numa cruz e ser atravessado por uma estaca. Por isso Deus é Jesus. E chorarão como quem chora por filho unigênito, lamentando por ele como quem se aflige pelo primogênito. Naquele dia haverá choro em Jerusalém. Naquele dia haverá o quê? Choro em Jerusalém. Eles chorarão e dirão, ele é o Cristo. Aquele que negamos, aquele que traímos, ele é o Cristo, e eles chorarão. E chorarão por ele. E clamarão por tê-lo traspassado. Chorarão, clamarão, é isso que me fala da restauração, a restauração de Israel. Então aqui eu vejo claramente que a história de Enoque e Noé nos mostra um padrão profético. Claro, a igreja será arrebatada antes do juízo final. Enquanto Israel terá que passar pela tribulação,
Isso nos chama a estar preparados, andando com Deus como fez Enoque, para estarmos prontos quando ele vier naquele tempo do arrebatamento. Enoque não viu o dilúvio. A igreja não verá a tribulação. Enoque não presenciou o dilúvio, embora estivesse destinado a vê-lo. Mas ele não viu. A igreja não verá a tribulação. Noé sobreviveu ao dilúvio. Israel sobreviverá à grande tribulação. O que você acha de todos esses detalhes que nós demos? Preste atenção, por favor. Um momento, prestem atenção. Todos aqui. O que acha disso tão revelador? Prestem muita atenção. Graças a Deus pelas pessoas que realmente comentam e pelas pessoas que curtem. Mas preste atenção nisso. Isso não é brincadeira. Isso não é uma piada. Este não é só mais um vídeo. Sinceramente, você está andando com Deus agora mesmo? Você está andando com Deus? Não quero saber há quanto tempo você é cristão. Porque há pessoas que podem ser cristãs há muitos anos, mas ainda não começaram a andar com Deus. Você pode ser cristão desde criança. Você pode ser cristão desde criança. Desde criança. Mesmo assim, você não começou a caminhar com Deus. Há pessoas aqui conectadas que apenas existem, mas não têm vida. Como conseguimos isso? O objetivo é Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Como vamos conseguir ser arrebatados? Está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12 te mostra como você vai conseguir ser arrebatado, porque o arrebatamento é real, existe. E como você vai começar a caminhar com Deus? A resposta encontramos no capítulo 12 de Hebreus, versículos 1 e 2. Diz assim: Portanto, depois disso, depois dessa mensagem, se você quer ser arrebatado, arrebatada, portanto, nós também, tendo ao nosso redor tão grande nuvem de testemunhas. Quem são as testemunhas? Os heróis da fé que aparecem no capítulo 11. Despojemo-nos. O que você deve fazer? Escutem, por favor, prestem atenção aqui. Prestem muita atenção aqui. Vamos nos livrar de todo o peso e do pecado que nos rodeia. E vamos correr com paciência a corrida que está diante de nós. Com os olhos fixos em quem? Em Jesus, o autor e consumador da fé. É isso que devemos fazer, irmãos presentes. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Por quê? Em uma corrida ninguém vai correr com uma armadura. Ninguém vai usar uma bicicleta pesada. Sempre vão usar a roupa mais confortável que precisarem para correr, para avançar. Por isso eu digo a você, nessa corrida você tem que se despojar. Você está carregando toneladas de pecado. Você está carregando toneladas de maldade, toneladas de maldições. É hora de você se despojar. Despoje-se. E o seu objetivo é Jesus. Não pare de olhar para Jesus. Não pare de fixar os olhos em Jesus. Não importa o que aconteça, se você quer ser arrebatado, deve manter seus olhos em Jesus. Você deve fixar o seu olhar em Jesus. O apóstolo Paulo morreu e com certeza eu vou encontrá-lo. Vou encontrá-lo nas nuvens, nos ares. Porque ele morreu, ele não foi arrebatado, mas diz, os mortos em Cristo, ele morreu em Cristo. Ele morreu em Cristo, o apóstolo Paulo, e tenho certeza de que vou encontrá-lo nas nuvens. Diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. O apóstolo Paulo morreu há muito tempo, mas eu me unirei a ele e serei arrebatado juntamente com ele. Não acha maravilhoso? Alguém quer abrir mão desse privilégio? Ninguém, certo? Por isso eu te digo, livre-se do peso, livre-se desse relacionamento ilícito que está te machucando, que está te destruindo. Se você vive em união livre, é hora de dizer tchau. Ou se case.
É hora de você dizer tchau ou se casar. Se você está em um negócio ilícito, tem uma loja de bebidas ou tem um negócio que só produz dano, destruição, é hora de renunciar a isso. Se você está em um relacionamento tóxico que está te fazendo perder a salvação, é hora de renunciar já. Desfaça-se do peso e do pecado que te rodeia e corra a corrida com paciência, fixando o olhar no prêmio. Não uma Copa do Mundo, que é uma coroa corruptível, não uma medalha de ouro ou de prata, que não serve absolutamente para nada, mas sim no prêmio maior, o mais grandioso. Em Jesus, o autor e consumador da fé. Maravilhoso, não é? Maravilhoso, por favor, de verdade. Vamos apoiar, para que muitas pessoas possam ver este vídeo. E se você precisar de mais informações sobre nós, você pode nos seguir no Telegram. Leão de Judá, Oscar Rivera. Já temos mais de 1920 membros, muitos mesmo. E lá nós enviamos os links para você se conectar com a gente, para todas as pessoas que estiveram nesta transmissão. Tive muitas dificuldades para conseguir subir este vídeo. Quase não consegui gravá-lo. E realmente é um vídeo que nasceu hoje mesmo. Não nasceu antes, nasceu hoje mesmo. Por favor, compartilhe este vídeo amplamente. E que Deus te abençoe.